Olá, galera do canal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com o grande Clécio Oliveira. Eu conheci ele com uma postagem do Instagram, que ele comentou sobre trabalho e outras pessoas do seu ambiente. Depois eu coloco aqui a imagem e eu vi aquela imagem no LinkedIn e falei assim, caraca, preciso ver quem que é esse cara, né? Preciso conhecer ele de alguma forma. E fui seguir ele no Instagram e vi que ele tinha um trabalho muito bonito, muito bom ali relacionado à parte de currículos e construção de, de currículo profissional. E contatei ele para ver se ele poderia, de alguma forma, fazer alguma colaboração. E cá estamos aqui com ele. Seja muito bem-vindo, Clécio. Como eu repito novamente, é uma honra te ter aqui e de alguma forma a gente poder agregar valor para o pessoal. Se pudesse apresentar aí, fazendo um favor. Bom dia a todos. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Gratidão imensa mais uma vez, Carlos, pela oportunidade, tá? A publicação foi ajudar um colega de profissão não gera concorrência, gera admiração. Então, assim que a gente possa ser a diferença na vida das pessoas, não só dentro das organizações, mas fora também. Bom, como o Carlos falou, eu sou Clécio Oliveira, sou consultor de carreira e coach de desenvolvimento humano. Atualmente trabalho nessa área há mais de 3 anos. Sou formado em recursos humanos e já atendi mais de 600 pessoas, impactando a vida dessas pessoas. Que maravilha, que maravilha. Eu não sabia que você era da parte ali de recursos humanos. Eu acho que essa faculdade te dá ainda muito mais autoridade e para você poder realizar esse trabalho, né? Com certeza. Com E, certeza. Eu amo isso. e é uma profissão ali que é fundamental, né? Por exemplo, toda grande empresa exige disso, e isso é o que no final são tudo pessoas, né? Então, no mundo de avanço tecnológico, cada vez mais você vê que a maior complexidade mesmo são as pessoas, né? Porque a máquina você bota lá para fazer sozinho, mas são as pessoas certas, nos lugares certos, a escolha das pessoas para as instituições, e você com certeza sabe me dizer muito melhor sobre isso, mas no final são tudo pessoas, e como que as pessoas vão, como que vai correndo essa gestão, né? Exatamente, eu respiro desenvolvimento humano, eu amo desenvolvimento humano. Sabemos que o profissional que é acolhido, respeitado e é reconhecido gera grandes oportunidades e resultados para a empresa, né? Ele é bem remunerado, bem visto, né? E isso ajuda tanto na saúde física e mental desse colaborador. Legal, legal, legal. E quem quiser te acompanhar, quem quiser seguir o seu trabalho, qual que é onde que ele te encontra, Clécio? Isso, eu estou no Instagram e no LinkedIn. O Instagram é @Oliveira Consultoria de Carreira e no LinkedIn é Clécio Oliveira. Maravilha, maravilha. Então, basicamente, eu conversei com o Clécio para a gente conversar um pouco sobre currículo profissional. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal de como construir um currículo relacionado em termos de template, em termos de visualização, de uma forma gratuita, porque de alguma certa forma eu encontrei uma dificuldade quando eu queria fazer um currículo, também em termos de template. Então, e como eu sou da área da programação, eu coloquei uma forma ali de ter um currículo bonito, gratuito. Porque eu fui observar que tem muito site, muito local assim para você fazer online, mas pum, eles cobram no final, sabe? Uhum. E eu não sei também como que você recomenda, se às vezes o menos é mais, às vezes o muito enfeitado, coloca foto, não coloca foto. São algumas questões básicas que eu acredito que também geram dúvida nas pessoas, né? E, e, por exemplo, quando eu fui construir ali, eu senti um pouco de dificuldade, mas eu acredito que também tudo depende do local que você vai concorrer também. E ou você acha que é melhor ter um currículo padrão, assim, eu tenho isso aqui
e esse aqui eu mando para todos? Ou é melhor você ir adaptando ali para o lugar que você tem em vista concorrer? Bom, Carlos, primeiramente, o currículo é um documento importante da sua vida. É que nem o seu CPF, RG, deve ser valorizado e bem cuidado, né? Currículos, modelos tradicionais são bem vistos pelos recrutadores. Cada currículo deve ser desenvolvido de acordo com a busca da área e cargo que você está buscando, tá? Então, assim, procure sempre ter muito cuidado aonde fazer esse currículo, quem contratar. Infelizmente, tem pessoas que são leigas no assunto, acabam contratando lan houses, pessoas que não têm nenhum fundamento e conhecimento. Então, assim, é procurar sempre buscar um site de confiança para poder montar um currículo bem atrativo e visível diante do mercado. Certo. E, por exemplo, então depende, vale muito a pena você colocar um tempinho seu estudando a empresa ali para adaptar aquilo, né? Do que você ter um fixo e jogar para todos, por exemplo. O currículo para ser desenvolvido é preciso ter muito autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer antes de colocar isso no papel, né? Quanto Sim. mais objetivo for o currículo, traçando suas melhores competências e habilidades, maiores é as chances de você ser triado e ser abordado pelos recrutadores. Legal, legal. E porque assim, não é só você colocar ali, né? É de alguma forma você se vender também, né? É de alguma forma você mostrar suas qualidades, mas você também tem que saber os seus defeitos também. Por exemplo, quando você vai concorrer numa, numa vaga, assim, e alguém te pergunta quais são as suas melhores qualidades e quais são os seus maiores defeitos, eu acho que são reflexões internas que você tem que fazer e você tem que estar muito ciente de si, de quem você é, né? Porque as empresas querem alguém para poder agregar valor e para poder agregar valor de alguma forma, elas têm que te conhecer. E se você não se conhece, né, fica um pouco difícil. Exatamente, exatamente. Muitas pessoas perdem grandes oportunidades devido à falta de autoconhecimento, à falta de segurança, né, em si, né. Você sendo você, autêntico, sincero e demonstrar realmente que você está buscando aquela oportunidade, que realmente aquela oportunidade te move, você tem maior chance de ser contratado. Certo. E, por exemplo, nesse canal tem muita gente que acompanha que é recém-formados. E qual dica você dá assim para o recém-formado? Porque o recém-formado muitas vezes é uma pessoa que não tem tanta confiança em termos de por não ter experiência. É uma pessoa ali que está começando a sua carreira. Então ela está relativamente crua. Eu até debati aqui com um amigo no podcast anterior a importância das pessoas fazerem vários estágios durante a faculdade para ter uma confiança e ter experiência também. Mas para alguma pessoa que ela está começando agora, assim, você acha que qual que é a sua opinião relacionada com isso? Que ela tem que falar assim, não, pô, eu estudei, por exemplo, engenharia, estudei 5 anos, eu tenho que ir para cima, sabe? Eu tenho que querer e tentar. Eu não posso falar assim, ah, estudei 5 anos, não sei nada. Não, eu acho que pelo contrário, você sabe muita coisa, você só não sabe ainda exatamente como funciona isso. Mas você tem uma percepção das coisas, né? Então, esse processo de autoconfiança inicial é muito difícil. O que você teria para falar alguma coisa assim? Bom, Carlos, para quem está iniciando, está buscando oportunidades, recém-formado, né, ou para quem está estudando também, o que eu sugiro muito é que você busque, né, fazer cursos de capacitação, pratique aquilo que você está fazendo. Não adianta nada você só estudar, né? Então, fazer trabalhos voluntários, fazer trabalhos freelances, né? Praticar. Às vezes eu vejo muitas pessoas falando, ah, eu não vou aceitar a oportunidade de estágio, porque eles não pagam bem. Infelizmente, o estágio não é bem remunerado financeiramente, mas é uma grande oportunidade para você absorver e sugar o máximo de conhecimento e experiência daquela oportunidade. Porque você sabe, sem oportunidade, você não consegue oportunidades melhores.
né? Então, assim, tudo começa aos poucos, ninguém claro. começa de cima, né? A gente tem que começar de degraus a degrau. Exato. Por exemplo, sei lá, na agricultura, você só colhe se você planta. Então, você também tem que saber que tem época de plantar e época de colher, né? Sim, exatamente. E se a pessoa quer um cargo de gestão, um cargo futuro, ela tem que fazer acontecer, adquirir experiência, né? Eu vejo assim, muitas pessoas elas acabam perdendo muito, né? É que nem do conhecimento. Ao invés de compartilhar esse conhecimento, elas ficam guardando, né? Quanto mais você compartilha, mais você aprende, se desenvolve, cresce, evolui, tanto como ser humano quanto profissional, né? Então, é um grande diferencial você aprender e compartilhar aquilo que você sabe. Com certeza, com certeza. E você comentou algo muito interessante também relacionado a coisas, trabalhos voluntários. Eu acredito que essas atividades extras que você vai se colocando, seja, por exemplo, trabalhar com criança, trabalhar com um idoso, ou, sei lá, fazer comida para entregar para o pessoal na rua, essas coisas vão te gerando valores e formas que agregam muito para as pessoas. Nem tudo nessa vida é dinheiro, sabe? E, por exemplo, às vezes você tem alguma dificuldade em comunicação, às vezes você tem alguma dificuldade em alguma coisa, e você intrinsecamente consegue ir desenvolvendo elas com algumas atividades voluntárias, ou seja, entrando no coral da igreja, que seja o que você puder fazer e te agrade, são coisas que valem a pena investir, né? Eu não sei como que é com você, mas, por exemplo, eu me coloco na minha situação. Eu fiz uma graduação de engenharia de alimentos e eu nunca fui uma pessoa muito comunicativa, sabe? De querer conversar e sempre fui normal. Mas daí eu falei assim, pô, eu gosto, eu admiro pessoas assim, eu acho interessante isso. Então, pô, quando toda oportunidade que eu puder para me esforçar, para poder buscar me comunicar, eu vou tentar trabalhar isso. Então, você identificar o que você não tem, assim, entre aspas, e você quer, e você gostaria de ter, as pessoas têm que saber que tem como você adicionar isso na sua vida, sabe? Se você tem alguma que seja, eu não gosto muito de falar do termo skill, né? Mas você tem uma skill que você não possui e você quer adicionar, você consegue adicionar ela. Mas você precisa correr atrás, batalhar e sair da sua zona de conforto. Então, e nem tudo isso também você vai ser remunerado. Às vezes você vai te gerar satisfação pessoal, né? E eu acredito que buscar essas coisas que vão te agregando como ser humano, né? E, e você por acaso conhece, tem alguma experiência por esse lado, já viu alguma coisa assim? Porque eu citei o meu exemplo porque é o que é para mim, né? Mas você como recrutador, você é parte de RH, você chega a querer saber, em algum caso, ou algumas empresas gostam de saber sobre essas dificuldades que as pessoas, por exemplo, foram se desenvolvendo, foram crescendo. Chega a ter, ou contar um pouco dessa historinha, assim? Pequenos detalhes fazem grande diferença ao olhar do recrutador e do mercado. Então, assim, uma pessoa que não tem conhecimento prático, né, experiência prática, habilidade técnica prática, mas alguma vivência na vida dela é um grande diferencial. Como eu te falei, né, trabalho voluntário. Né? Quem nunca fez um trabalho voluntário é importante fazer porque toda área é importante você encaixar, né? Às vezes a pessoa não tem conhecimento, uma experiência, uma vivência prática nessa área que ela está buscando. Mas o trabalho voluntário, ele alinha algum ponto daquela habilidade comportamental, né? Aquela habilidade técnica, a comunicação, a proatividade, a resiliência, né? Então, assim, uma coisa liga a outra. E é importante também a pessoa entender o network, que é fundamental, você ter pessoas para você se relacionar, porque uma porta abre a outra, né? Você conhece uma pessoa, a pessoa pode te indicar de alguma forma pelo seu desenvolvimento profissional. Também um marketing pessoal, saber, né, fazer acontecer, saber se vender, como você falou do início,
né? Quanto mais você sabe fazer sua marca pessoal, maior é a chance de atingir um objetivo. Eu mesmo, já no meu início da minha carreira, sem experiência alguma na área de recrutamento e seleção, eu já trabalhei como voluntário. Eu já fiz sem receber nada. Então, assim, eu já participava de peças teatrais, eu já dava aula, né, em instituições de ensino gratuitamente. Eu sempre gostei de ajudar de alguma forma, né, de alguma forma, né. Até então, antes de começar a minha consultoria, antes de abrir minha empresa, que está há 3 anos, eu já fui, né, voluntário. Eu prestava consultoria em elaboração do currículo, orientações, dicas, né. Isso foi tudo um processo de crescimento, de autodesenvolvimento profissional e pessoal. Muito bom, muito bom. E, e as coisas grandes demoram tempo para se construir, né? Você não ergue um prédio do dia para a noite, é tijolinho por tijolinho. E, e muito, muito legal saber esse seu lado e, e a sua experiência, né? E relacionado também à sua carreira, você como que começou esse processo de consultoria, assim, de... Não, é consultoria? Como que eu posso falar? É É, mentoria? consultoria, de carreira. Então, a consultoria é desenvolvida através de métodos, né, de processos de desenvolvimento de pessoas para atingir um determinado objetivo específico na sua vida, né. A consultoria, ela está alinhada um pouco da seção de coach e profissional, tá, a qual eu procuro, ressaltar competências, habilidades nos meus clientes, fazer que eles possam se enxergar no mercado de trabalho, né, parar de autossabotar, buscar sempre olhar os pontos positivos dele para poder fazer que ele possa atingir um objetivo específico na vida, né. O meu início da minha carreira foi totalmente, situações do mercado de trabalho, eu tenho 3 anos na área de recrutamento e seleção, e diante disso eu via situações dentro do mercado de trabalho que me deixavam um pouco, desconfortáveis, né, infeliz, né, porque assim, a gente que lida por mais que a gente vive numa sociedade capitalista, né, a gente tem que olhar o ser humano em primeiro ponto, né. Então assim, eu sempre olhei o desenvolvimento humano, e eu queria sempre propor melhorias internamente. Então foi isso que aumentou mais minha vontade de montar meu próprio negócio, de desenvolver pessoas, né, procurar, mostrar para elas que elas podem atingir o objetivo delas, independente de qualquer coisa, né, abrir a mentalidade, né, fazer a diferença na vida dessas pessoas. Legal, muito legal. Eu, eu li um livro um tempo atrás, já faz um tempo já. E depois eu fui num congresso lá na USP que eles comentaram sobre isso. Não sei se você já deve ter ouvido falar, acredito eu, não sei, sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Uhum. Você concorda ou discorda com esse tipo de mindset? Tem até o livro, né, da Carol Dweck, né, Sim. a mentalidade de sucesso. Eu concordo plenamente, né, às vezes, infelizmente, a nossa mentalidade é que nem tem uma frase que eu gosto muito de ouvir, né, que é assim, as 5 pessoas com quem você anda define os seus próximos passos, define sua vida em todas as áreas, em todas as situações. Então, se você costuma pensar negativo, você atrai coisas negativas para sua vida, né. Mas se você pensar positivo, procurar ver as situações de dificuldades, adversidades do dia a dia como um processo de aprendizado, de crescimento, você muda, né, a mentalidade e começa a crescer mais positivamente. Claro, claro, com certeza. Eu também acredito super nisso e, e o meio influencia o ser humano, né? Desde como você disse, por exemplo, eu, eu, eu faço doutorado, eu estudo também parte química teórica e computacional. E você estudando, você vê que a molécula ali de um tipo junta com a mesma do outro tipo, e a de outro tipo junto com a do outro tipo. Coisas diferentes não se misturam. Então, é muito interessante você buscar sempre estar com coisas parecidas ou coisas que você admira ali e viver naquele meio, porque aquilo vai influenciar fortemente você. O meio influencia fortemente você. Se você está no meio que de alguma forma não te faz bem, vai ser difícil você se erguer, vai ser difícil você ser forte.
Então, eu acredito completamente também nessa teoria da parte de mindset, da parte de convívio das 5 pessoas. E você acaba orientando também relacionado à parte de síndrome do impostor, que eu vejo que é muito forte com as pessoas também. E o que você observa sobre isso? Eu não sei se isso é um comportamento mais presente em pessoas mais novas ou mais velhas. O que você tem observado sobre isso? Então, essa questão da relação da síndrome do impostor, isso é avaliado através do autoconhecimento, né? Antes da mentoria, que eu costumo aplicar para os meus clientes, eu primeiro faço eles autoconhecerem, né? Ver o propósito deles, quem eles são de verdade, o que faz eles felizes, o que move eles, né? Para buscar uma oportunidade, porque sabemos assim, se você não estiver bem com você mesmo, você não vai atingir uma oportunidade. Né? Primeiro você tem que estar bem, atrair boas vibrações ao seu círculo, e depois, a partir disso, você buscar oportunidades. Né? Criando uma forma que você não deve, tipo, buscar qualquer coisa, né? Você tem que saber se valorizar e se amar. Da mesma forma que a empresa busca um ótimo profissional, você tem que escolher a melhor empresa para se trabalhar, né? Isso é um casamento, é uma construção. E o que eu sempre ressalto para eles, né? Às vezes eles falam, ai, Clécio, a oportunidade X está exigindo inglês avançado, mas eu tenho só intermediário. A oportunidade está exigindo Excel avançado, mas eu tenho só o básico. Primeiro, às vezes a oportunidade é um grande diferencial você ter, mas se você não tem, a empresa desenvolve. Né? Você não tem vontade de se desenvolver? Então, não adianta nada você não tentar. Então, assim, tem que tentar. Ninguém nasce sabendo, são oportunidades. Aí vem a questão do mindset que a gente falou, né? Tudo na vida é um processo de aprendizado, né? Ninguém vai nascer de um dia para o outro sabendo, né? Tem que ter oportunidade, saber se permitir, se aceitar, reconhecer o seu erro e aprender com ele. Exatamente. E você comentou agora uma coisa que eu acho muito interessante. Que uma empresa, ela te contrata e ela investe em você, sabe? Ela acredita em você. Quando ela te escolhe, ela está colocando uma pessoa para ela, ela não te escolhe com o intuito de te demitir. Ela te escolhe com o intuito de investir em você e você participar daquele meio para ir agregando valor para ela. Então, e também outra coisa, às vezes a pessoa ela acredita que tem, exemplo, o Excel médio, mas o conhecimento que ela tem para o médio e para o avançado é pouquinho, às vezes, para buscar ali. Ou às vezes ela já tem o avançado e ela acha que tem o médio. Da mesma forma do inglês, né? Exatamente. Às vezes ela acaba se auto-sabotando, né? Às vezes a oportunidade está ali, é o perfil dela, mas ela acha que ela não está aderente àquela vaga. Mas ela pode sim tentar, porque às vezes o recrutador nunca vai encontrar um profissional 100% qualificado, né? Às vezes ele tem que buscar um profissional que está se desenvolvendo, e a partir desse desenvolvimento a empresa permite ele se desenvolver internamente. Ou às vezes também a empresa nem utiliza 90% daquilo que ela exige. Então, assim, a gente tem que entender isso também. Às vezes a empresa solicita, que nem a gente vê muito assim, perfis, né? Ah, precisamos de um estagiário com experiência. Como assim com experiência? O estagiário é para se aprender e se desenvolver, né? Então, isso é algo controverso. Então, tudo na vida é questão de oportunidade. Se você der oportunidade, a pessoa aprende e se desenvolve. Exatamente, exatamente. Então, por isso que entra legal a parte do mindset, porque de encontrar pessoas que querem se desenvolver. Porque você ficar na sua zona de conforto é relativamente menos desconfortável, né? Então, pessoas que buscam ali de alguma forma e, por exemplo, você muitas vezes vai estar na sua situação no trabalho em que você vai ter que fazer alguma coisa porque tem que ser feita, não é porque você gosta de fazer. Então, você ter essas skills assim que faz avançar, fazer, aprender, se desenvolver, são coisas que são muito bem vistas, né? E para você, relacionado voltando ali ao currículo, o que você acha que as pessoas acabam pecando no currículo? Os principais erros.
Se o Clécio pudesse falar assim, top três erros que as pessoas mais cometem no currículo. Bom, os maiores erros do currículo é Agora colocar seria o o seu momento de um corte, né? Assim, ó, tem um corte. Top 3. colocar aquele bugando, pã! Os maiores erros do currículo, né? Primeiramente, erros de português, colocar informações pessoais particulares, que nem CPF, RG, conta bancária, Pix, né? Informações relevantes, como sexo, orientação sexual, né? Às vezes um e-mail informal, gatinho da Zona Oeste, morena gostosa. Então, assim, são situações que pesa, né? Objetivo, então, assim, falta de objetivo. Então, assim, a pessoa não tem o foco, colocar vários cargos no único currículo, né? Então, assim, não está atualizado e aderente ao olhar do mercado, falta de informações. Isso acontece muito com os candidatos, né? Às vezes eu pego um currículo de alguns clientes e falo, gente, falta muita informação aqui, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o seu currículo, porque o currículo é uma porta de entrada nas organizações. Um currículo bem visto e atrativo chama a atenção dos recrutadores. Só lembrando, cada recrutador leva em média de 6 a 10 segundos para avaliar um currículo, tá? Então tem que tomar muito cuidado. É ali, né? Se pega um que Então, chama assim, atenção, opa, isso. Ele bate o olho assim, nossa, esse currículo é aquilo que eu quero. Então, já chama, já separa para fazer o primeiro contato da entrevista. interessante, interessante. E o que você acha? Coloca foto ou não coloca foto? Então, o currículo, né, é importante você ver a necessidade da empresa. A vaga exige? Tem vagas que não exigem, então não é necessário colocar foto, né? Eu acredito muito que as vagas que exigem foto são mais cargos de gestão, né? Gestão, eventos, mais cargos informais, cargos normais, não é necessário colocar foto. É um grande tiro no pé. E olha também tomar cuidado com a foto, né? Tem pessoas que colocam umas fotos totalmente antiprofissionais. Claro, com certeza. Ali você tá. É a sua imagem que você está passando, né? Então, por exemplo, então, concluindo, se a vaga especificamente não te pede a foto, é interessante. Não, não tô pedindo, não precisa colocar, se não tá pedindo. Não coloque foto, não é interessante colocar foto, não é interessante colocar pretensão salarial, que Uhum. isso é falado através do primeiro contato por telefone durante a entrevista. Certo, perfeito. E, e relacionado, por exemplo, semana que vem eu tenho uma entrevista. O que você recomenda? Tem uma semana, por exemplo, semana que vem. Tem uma semana para entrevista. O que você me recomenda fazer? Por exemplo, pô, eu tenho algumas ideias, né? É interessante você estudar a empresa, você ter uma dimensão de quem que é a empresa, você conhecer uma. Eu falo na minha área da parte de engenharia de alimentos, né? Então, na área de engenharia de alimentos é interessante você conhecer a empresa, aí tem aquela parte de propósitos, valores, interessante você ver se aquilo casa com o que você tem para si também. Pode falar, pode falar. É bom, Carlos. Primeiro passo é você se autoconhecer. Você se autoconhecendo, sabendo realmente aquilo que você quer, o que te faz feliz, aí você já está no caminho certo. Outro passo é você pesquisar um pouco sobre a empresa, a missão, visão, valores, a cultura dela, entender um pouquinho, né, dos resultados, da, do diferencial daquela organização para ver se alinha com o seu fit cultural, tá? Para ver se bate com aquilo que você almeja. Ok? Então é muito importante sim fazer uma pesquisa. Maravilha, maravilha. E, pô, é um lugar que você futuramente irá trabalhar, então vai te dar mais motivação ali se você casar com aquilo, né? E falar assim, pô, eu vou colocar, vestir a bandeira deles aqui, então vai ser algo interessante. Muito, Exatamente. muito legal, muito legal, muito legal. E, e relacionado à sua mentoria, o pessoal, ele, como que normalmente você realiza esse processo? Você vai conhecendo a pessoa ali, vai de alguma forma
trabalhando com ela e vendo, ajudando ela a se autoconhecer. E depois vocês mantêm algum contato, vocês fazem videochamadas, porque a galera, se tiver um interesse de alguma forma em contatar o Crescent, pode mandar mensagem pelo Instagram, também vou deixar colocado o e-mail aqui. Mas para o pessoal conhecer um pouco também do seu trabalho, como ele funciona, se vocês marcam uma chamada, se ele tem de alguma forma um contato direto com você. Ah, Clécio, eu fiz meu currículo aqui e queria que você desse uma olhada, não sei. Então, como que funciona esse processo para a galera ter uma dimensão e, e despertar um interesse em trabalhar com você? Bom, Carlos, primeiramente, antes de iniciar minha consultoria, eu procuro conhecer a pessoa, entender um pouquinho do cenário dela. Eu primeiro bato um papo através do WhatsApp, né? A gente sempre conversa, para me entender qual é o propósito dela, o que que ela busca realmente, para tentar, de alguma forma, atender a sua necessidade. Então, sabendo realmente a necessidade dessa pessoa, a gente agenda uma videochamada, a qual eu irei conhecer a fundo sobre o perfil profissional dessa pessoa, e depois disso, desse autoconhecimento, fazer essa análise comportamental dela, a gente começa para a parte prática, a qual eu vou extrair o máximo de informações dela para poder fazer isso e colocar no currículo, fazendo assim vender o seu peixe, né? Eu acredito que o currículo bem aderente, objetivo, mostrando suas melhores competências e habilidades, tem grandes chances de ser impactado e chamar a atenção dos recrutadores e gestores. Certo, perfeito. Então você trabalha junto nesse processo de construção com ela. Isso, exatamente. E depois desse processo de conclusão do currículo, perfil do LinkedIn, que é muito importante também, que é seu currículo virtual, né? Hoje em dia, as plataformas, além do currículo, né, físico, ele tem um currículo também digital. Então, assim, é muito importante você saber, não só atualizar o currículo, mas as ferramentas de emprego, de acordo com o seu conhecimento técnico e prático, tá? Então tem que ser muito vigilante, tem que tomar muito cuidado com pequenos detalhes, porque pequenos detalhes fazem grande diferença. Então, assim, manter sempre atualizado, um ponto, uma vírgula faz uma grande diferença. Não só o currículo, mas também nas ferramentas de emprego. Tá? E terminando esse processo, eu procuro manter sempre o contato para saber como está o desenvolvimento, como foi depois da minha consultoria, como essa pessoa se sente depois da minha consultoria, se ela está tá tendo resultado, né? Se está sendo contactada pelos recrutadores. Então, assim, é um processo que eu estou sempre presente, né? Então, isso é muito importante para a fidelização, tanto minha quanto do cliente. Perfeito, perfeito, muito bom. E já que você colocou um toque nessa parte de redes sociais, eu gostaria que você falasse um pouquinho, princípio, sobre a parte do LinkedIn, a importância do LinkedIn e a importância do seu posicionamento nas redes sociais, seja LinkedIn, outra e outras redes sociais, se as empresas chegam a investigar isso. Então, por exemplo, se se uma empresa pode chegar a te procurar para saber como que é seu posicionamento no Instagram, no Facebook, se existe isso. Bom, o LinkedIn é uma ferramenta profissional, é muito utilizada pelos recrutadores e empresas. É ali onde você consegue fazer seu marketing pessoal, seu network. Quanto mais você saber se auto-vender, se auto-promover, maiores são as chances de você ser contactado pelos recrutadores. É uma plataforma que tem crescido muito, que muitas pessoas já obtiveram oportunidades por essa plataforma. É a mesma forma do currículo, mas é o seu currículo virtual. Quanto mais objetivo e atrativo for, melhor é a chance de você ser sondado e abordado pelos recrutadores. Em relação a como você se impor numa rede social, como você fazer acontecer, é importante você tomar muito cuidado, né? Porque às vezes as pessoas exageram demais, né? Em questão de falar o que pensa, o que sente, procurar sempre ser parcial, né? Entender o outro lado, não julgar as pessoas, porque você vê muitos comportamentos inadequados, né, de alguns seguidores. Isso é um dos critérios de avaliação dos recrutadores, sim.
tanto para aquelas pessoas que já estão empregadas na organização, quanto aquelas pessoas que não estão empregadas. Isso é um dos critérios, sim, pode causar demissões e não contratação desses candidatos. Perfeito, muito bom. Porque é uma forma de você impor sua opinião e é relevante, com certeza, também. E na internet as coisas tomam uma proporção muitas vezes absurda, né? E uma coisa que eu sempre me perguntei para mim mesmo, o LinkedIn Premium vale a pena pagar? Eu acredito que não, né? Se você souber de se desenvolver no LinkedIn, até nas minhas mentorias eu falo, gente, o LinkedIn Premium, a única possibilidade que ele tem é para você ter acesso a mensagens para enviar para vários recrutadores, fazer cursos de capacitação, que é um grande diferencial. Quanto mais você faz cursos, mais você aumenta, né, o engajamento, credibilidade. Mas eu acredito muito que uma conta normal, sem pagar nada, você consegue grandes resultados, sabendo usar ao seu favor, claro. Perfeito, perfeito. Eu nunca paguei, mas sempre aparece lá, né? A opção de se tornar premium. E você vê que tem gente que coloca ali também. E com certeza você colocando, comprando a plataforma, você vai ter benefícios. Mas os benefícios gerais você já consegue obter sem ter esse pagamento. Exatamente, você deixando um perfil bem atrativo e visível, né, na mentoria, eu falo exatamente, pequenos detalhes fazem grande diferença, né? Claro que a pessoa, às vezes as pessoas acham assim, ai, Clécio, você me deu uma mentoria, eu não recebi nenhum contato, mas o que você tem feito? Não adianta nada você ter um perfil atualizado e completo, mas se você não sabe movimentar ele, né? Se você não se sabe se expor, se destacar. Lembrando da frase, que não é visto, não é lembrado. Certo? E esse mundo, com a pandemia, com todas essas mudanças de digitalização, mudou muita coisa, né? Por exemplo, hoje em dia uma pessoa que mora em interior de São Paulo consegue trabalhar para os Estados Unidos. O mundo ele se tornou muito mais conectado e as coisas acabaram mudando. E para você, qual que é a importância de ter uma consultoria nesses dias de hoje? Qual que é a importância de nesse cenário de revolução, nesse cenário de muitas redes sociais, nesse cenário do fácil contato com as pessoas, do network rápido? Qual que é a importância de você ter para você uma consultoria de carreira? Bom, investir em uma consultoria de carreira é muito importante, porque primeiramente você tem conhecimento, você consegue se planejar, se organizar estrategicamente naquilo que você almeja, né? Você tem mais segurança, confiança, credibilidade para buscar oportunidades. Às vezes aquelas pessoas de fora de uma área não têm são leigas, né, no assunto, elas vão ser preparadas, né, tanto em como elaborar um currículo, perfil do LinkedIn, ferramentas de emprego, se preparar para uma entrevista de emprego, né? Como traçar uma meta, um objetivo específico, né? Ela acaba se autoconhecendo e tendo mais segurança e confiança para buscar novas oportunidades, né? Às vezes ela acaba tirando aquela venda do olho, né? Porque às vezes a pessoa se sente tão fechadinha, tanto naquele mundinho, quando ela conhece o consultor de carreira, um coach, né? Um coach de carreira, ela acaba vendo que o mundo é infinito, né? Existem infinitas possibilidades, que ela pode sim montar seu próprio negócio, que ela pode sim escolher um emprego que ela almeja, fazer algo que ela nunca fez, porque nada é impossível. Exatamente, exatamente. E a gente está vivo e tem que viver, né? Tem que buscar as coisas. As coisas são muito maiores do que a gente imagina. E eu achei muito legal isso que você falou, Clécio, muito interessante. Então, galera, se você tem alguma dúvida ou busca realizar um trabalho desse, manda mensagem lá pro Clécio e ele vai te dar um alô ali e vocês vão ver como consegue levar isso da melhor forma. Muito interessante todo esse papo que a gente conversou sobre currículo, sobre construção de carreira, sobre forma de se comportar. Eu achei extremamente que vai agregar valor para seja a pessoa que acabou de formar, seja para a pessoa que está
ali buscando de alguma forma uma orientação, então você pode orientar ela, ou seja, até na parte do comportamento web, né? E eu acho muito interessante porque eu também, nesse canal, muitas pessoas que eu tenho entrevistado, elas também são empresárias, elas construíram o seu negócio. E o Clécio, se você puder, a gente só saindo um pouquinho dessa parte de currículo e conhecendo um pouco mais o Clécio, relacionado a essa parte de empreendedorismo. Porque tem a construção do currículo, mas para você ser empresário, você não entrega o currículo para ninguém, né? Para você, quais são os maiores desafios nessa parte de trabalho, como não sei se você é autônomo, mas de você depender de você para construir um negócio? Como que é essa parte para você de empreendedorismo? Bom, para ser eu ter o meu próprio negócio, vai fazer 3 anos, é uma grande oportunidade, experiência. Eu tenho crescido muito, aprendido muito. Fora que você tem autonomia, segurança, né, você acaba, tem que ter um jogo de cintura, né, se planejar, se organizar, mas você aprende muito a lidar com diversas situações, né, ter resiliência, ressignificar situações da sua vida, né. É um leque de oportunidades, né, acho que quem é empreendedor sabe os aprendizados diários, as conquistas diárias, né. Não vou falar para você que é 90% fácil, mas são momentos de felicidade, né. Eu tenho muito que agradecer, eu sou muito grato por tudo que acontece na minha vida. Eu sei que são fases, são crescimentos, né, e é bom você ver, assim, que você de alguma forma você está fazendo algo que você ama, né, que é benéfico tanto para você quanto para a sociedade, para o mundo, né, de alguma forma você receber devolutivas do seu trabalho, da sua missão, né, a missão que você fez impactou de alguma forma a vida de uma pessoa, não só profissional, mas também sua vida pessoal. Então, para mim é um propósito que eu levo para a vida. É uma, é uma realização interna ali, né? Muito, 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 Exatamente. muito interessante, porque a gente está falando aqui de empresa e tudo mais, mas também esse lado do empresário é algo que é um desafio absurdo. Você disse todas as partes que sejam de conhecimento e tal, tal, mas é um desafio diário também, né? Então você constantemente está ali buscando melhorar, evoluir e crescer de alguma forma o seu negócio. Que são coisas que você aprende ali na, na luta, né? Você desenvolve competências, habilidades que você nunca teve antes, né. Você tem flexibilidade, autonomia, você, acaba tendo mais criatividade, ousadia, né, porque você depende de você. É você, 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 e assim, é uma prova de resistência, como eu falo, né, mas eu gosto, eu prefiro às vezes, assim, eu amo muito trabalhar por conta própria, por ter a independência, né, ser independente, fazer acontecer, realizar, né, a minhas tarefas, isso é muito bom e agregador para mim. É muito bom, mas também é muito ruim você ser seu próprio chefe, né? Então, então eu acredito que você realmente tem que ir para cima ali e fazer acontecer, né? Não tem segunda hipótese, não tem plano B. E é bem assim, Carlos, e assim, você é o seu líder de torcida, cara, e as pessoas acham assim: "Ah, a pessoa montou o próprio negócio", mas elas não sabem os bastidores, né, você vê só o palco, né, existe várias coisas, né, sacrifícios, lutas, ansiedade, síndrome do impostor, que acontece muito também, depressão também, desânimo. Então, assim, a cada dia é um processo contínuo, né, e assim, nada é por acaso, tudo tem um propósito, né, não há vitória sem lutas. Então, assim, quanto mais você vai evoluindo, né? Porque muitas pessoas não conhecem um pouco da minha trajetória, né? Eu passei por muitas situações para chegar onde eu cheguei. Então, assim, eu sou imensamente grato por tudo que eu passei. Depois, nas próximas lives, que a gente for ter os próximos podcasts, eu vou contar um pouquinho das minhas histórias também, que vocês vão me acompanhar muito por essa vida aí. Com certeza, a gente vai falar muito do Class ainda. Eu, eu já ouvi
pô, no LinkedIn o Clécio tá estourado lá, todo mundo compartilhando o post dele lá e, e com certeza você já está galgando lugares muito bons ali, já chegou aqui em Portugal aqui já, então, então com certeza você vai chegar muito longe, Clécio. Então eu gostaria de te agradecer muito aqui por esse bate-papo. Outro dia a gente acaba explorando um pouco mais essa parte que sai um pouco disso, mas ao mesmo tempo está muito forte, muito ligada à parte da sua profissão. E gostaria de te agradecer novamente por toda a colaboração, por toda a paciência aí, que no começo a gente teve alguns probleminhas aqui de gravação. E quem quiser encontrar o Clécio, eu vou deixar toda a informação relativa com ele para encontrar ele. Não sei se o Clécio também atende por e-mail também, mas para todas as pessoas. E falar que a gente tem que buscar se melhorar, a gente tem que buscar se desenvolver, a gente tem que procurar pessoas que sabem sobre isso, que a gente consegue encurtar caminhos, encurtar processos. Então, muitas vezes você fica ali martelando um negócio na sua cabeça, sendo que você só precisaria de alguém de fora e falar assim, não, isso é isso. Então, o Clécio, ele é o cara que te possibilita exatamente isso de encurtar caminho, eu acredito. De você não perder tempo e você possibilitar se desenvolver para buscar os seus objetivos. Não sei o que você tem para dizer para o pessoal aí, Clécio, mas muito obrigado e pode procurar ele. Bom, Carlos, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de compartilhar, explanar um pouquinho do meu conhecimento e experiência para vocês. Gratidão imensa, espero que eu tenha contribuído de alguma forma, tá? Gratidão, 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 tá? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode entrar, tá? Tanto pelas plataformas no LinkedIn, Instagram, tá? Ou WhatsApp também, o Carlos vai passar para vocês aí, de acordo com a divulgação, mas eu estou aberto para futuras oportunidades que virão aí. Gratidão imensa, viu? Muito obrigado, então, Clécio. Ó, galera, deixa o like aí, compartilha com o pessoal, seu amigo que está com alguma dúvida relacionada à parte de currículo. E muito obrigado por visualizar esse vídeo. Gratidão.